2026 é um ano muito conectado à inteligência artificial e é um ano muito conectado a demandas de automação industrial. E não só industrial, indústria que eu falo é no geral, de processos, de empresas, é toda essa parte corporativa do mercado. A automação vai ser extremamente importante e as empresas vão precisar disso, até para acelerar a comunicação. Se eu tenho automação, eu consigo implantar IA. Esse, para mim, são os dois principais pontos no mercado amplo, falando praticamente do mundo inteiro, para 2026. Mas aqui no Brasil a gente tem a bendita reforma tributária, que essa, por sua vez, realmente vai impactar muito aqui. E ela vai fazer em etapas. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é uma mudança do modelo de negócio. Como assim, Carlos? Mudança do modelo de negócio. Hoje eu já falei isso várias vezes, hoje a gente fatura, a gente tributa sobre faturamento. E isso vai acabar. Benefícios fiscais que estavam valendo a pena até pouco tempo atrás, não valerão mais a pena. Por quê? Porque a tributação passa a ser sobre consumo. E eu tenho que me preparar para isso. E quando eu me preparo para isso, eu também tenho que me preparar para as mudanças que estão acontecendo na estrutura. Praticamente todo o ecossistema financeiro, monetário brasileiro, ele é controlado. Se você pegar um ambiente geral assim, vamos colocar um ambiente financeiro nacional. Quando você compra, o seu fornecedor deveria emitir uma nota fiscal eletrônica contra você. Quando você recebe essa nota fiscal, você deveria declarar essa nota. E ele também vai ter a declaração dele de saída. Então ele declara que saiu, você declara que recebeu. E ele ainda emite a nota fiscal para conferir com aquela declaração. Depois disso, você tem todo o processo de recebimento em bancos, que também já é controlado. Depois disso, você tem que fazer suas declarações acessórias. Declarar o seu cálculo, as suas despesas, como você chegou àquele lucro ou àquela remuneração XYZ da sua empresa. Então, tudo isso aqui era um ambiente que já estava controlado pela Receita. Então, você tinha declarações bancárias, você tinha o sistema eletrônico de nota fiscal, então a NFE, vamos colocar aqui que você tem que faturar, né? Você tinha as declarações dos seus fornecedores, que envolviam você. Você tem as suas próprias declarações de apuração e de movimento. Toda a folha de pagamento que você compra quando você está fazendo isso aqui, não só as aquisições, né? Vou chamar isso aqui de compras. Não só as aquisições de compras, mas também toda a sua folha de pagamento, ela já era controlada pelo SPED. Agora, a última ponta que faltava para fechar todo esse fluxo chegou, que é a nota fiscal de serviço eletrônica. A nota fiscal de serviço eletrônica, ela veio para fechar todo o ciclo. Toda a movimentação financeira brasileira, ela passa de alguma forma por alguma declaração ao fisco. A não ser que você compre em dinheiro de alguém que não declara, venda em dinheiro de alguém para alguém que também não declara, e não faça uma movimentação significativa a ponto de você ter que adquirir um patrimônio. Porque todo o restante do processo já é controlado pelo fisco. Se você tem um carro, ele sabe. Se você tem uma casa, ele sabe. Se você faz uma movimentação no cartório, ele sabe. Se você faz uma movimentação bancária, ele sabe. Se você emite nota fiscal, ele sabe. Se você emite nota fiscal de perda, ele sabe. Ele sabe todo o processo operacional que existe dentro da sua empresa. Toda a informação financeira, ela está controlada. E nesse momento, o governo vem e fala que vai mudar as regras do jogo e implantar uma nova forma de faturamento, de tributação. Que é composta pelo quê? O nosso bom e velho IVA dual, que é o IBS, que são os impostos, IBS e o CBS. Cada um desses vai vir com uma cobrança diferente, num formato diferente, e a tendência é que eles supram toda a carga tributária que a gente tem sobre faturamento. PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI. Qual a questão nisso aqui? Agora a regra do jogo muda. Todo mundo vai estar jogando o mesmo jogo. Todo mundo sabe a mesma quantidade. Se você leu as 300 páginas da lei, estudou bem, detalhou, rabiscou ela, você está no mesmo nível dos maiores escritórios de advocacia do mercado. Por quê? Porque você tem ciência da legislação que vai mudar a regra do faturamento de tributação no Brasil praticamente inteira, porque foi a única legislação que saiu. Então, quanto mais a gente se preparar agora, mais capacidade a gente tem de absorver e de usar isso no futuro.
Então, assim, a regra do jogo vai mudar completamente. Quem fatura pouco, que a empresa do Simples Nacional vai ter que mudar completamente a sua forma de tributação, saindo do faturamento e indo para consumo. Então vai ter um IVA que pode chegar a 27%, que vai ser um dos impostos mais caros do mundo, quiçá o imposto mais caro do mundo sobre faturamento. Você vai poder acreditar sobre tudo aquilo que você compra, então você vai pagar praticamente sobre o lucro de fato realizado pela empresa. Mas quanto que eu vou pagar sobre o meu lucro? Aí que vem a parte que incomoda. Se isso aqui for 19% e isso aqui for, não, na realidade isso aqui é 19, acho que isso aqui estava pensando em 9%, para dar algo em torno de 27%. Se você vai pagar um IVA de 27% sobre tudo aquilo que você fatura e depois você vai pagar mais 34% sobre tudo aquilo que você lucra, com certeza o fisco vai ficar com mais do que 50% de todo o lucro da sua empresa. E aí, como é que a gente vai fazer? Já imaginou? Você trabalha, vende R$1 milhão por mês, lucra e tem que pagar 51 mil de imposto. Você paga mais de imposto do que você lucra. Tudo bem que hoje já não é uma coisa tão irreal para algumas empresas. Tem muita empresa que já paga mais tributo do que lucra, só não percebe isso. Então, a reforma tributária vai vir com várias mudanças. Você vai ter ali cenários onde holdings patrimoniais vão deixar de valer a pena. Por quê? Porque holding patrimonial não gera crédito de imposto. Você tem um imóvel. Esse imóvel não tem crédito de imposto a não ser depreciação. Imóvel deprecia muito pouco. A única coisa que deprecia é a edificação. E uma edificação deprecia em 20 anos. Então vai ser muito difícil você ter crédito sobre as compras de uma holding. Se você tem só aluguel, se você tem só imóvel, não vai valer mais a pena manter uma holding, porque a carga tributária vai subir de 14% para 27%. Fora que, além disso, você vai ter que pagar mais imposto de renda e contribuição social. Não vejo como isso pode ser lucrativo para as empresas. Visto isso, a gente tem, por exemplo, as empresas do Simples Nacional. Toda empresa do Simples Nacional vai ter que repensar seu modelo de tributação, porque eu já expliquei aqui, se você fatura R$1 milhão, R$10 mil, paga 15% de imposto, você fica com R$8.500. A sua tributação agora ela vai ser sobre os R$8.500. Não vai ser mais sobre o valor do seu faturamento. Então, antigamente, se você vendia por 10 e tributava 15, se você conseguisse manter vendendo por 10 e ter um benefício fiscal e passar a pagar 8, 7 era dinheiro a mais para o seu bolso. Olha a vantagem. E também, se você pegasse um cenário, por exemplo, de usar o faturamento e ter um benefício, por exemplo, você lucrar menos ou lucrar mais do que aquilo ali que está previsto no lucro presumido. Então, no lucro presumido, pensa que você presume-se um lucro de 8% para empresas comerciais. Você está lucrando 20%, se você ficar lá, é mais vantajoso. Então, o lucro presumido era um fator, assim, extremamente estratégico. Existe um receio disso acabar. Literalmente acabar. O lucro presumido é uma mãe, é um benefício tributário, é quase um paraíso fiscal, o Brasil. Se você é uma empresa que você está no lucro presumido e tributa sobre e distribui lucros, na realidade, você está praticamente no paraíso, perto de outros países. Não quer dizer que a carga tributária brasileira é baixa, mas perto de outros países, isso é praticamente um benefício, um país de tributação favorecida, tá? Além do IVA, além do CBS, tem outras mudanças na lei tributária? Tem. Você também vai ter a mudança na distribuição de lucros, que agora passa a ser tributada e ainda está se discutindo no valor. Começou com tudo a partir de R$600 mil seria tributado. É outro ambiente que todos os empresários vão ter que repensar. Os novos IVAs, a lei sobre distribuição tributária, a distribuição de lucros. A gente tem algumas alterações na estrutura para você poder ter a nota fiscal eletrônica de serviço. Então, olha a quantidade de alterações que vão fazer. Fora que vai mexer no Simples Nacional, para você poder falar se você gera ou não gera crédito de imposto. Então, a reforma tributária ela é um assunto que vai estar em alta de qualquer forma nesse cenário. Não tem como fugir. Se eu tenho a reforma tributária como um assunto, automaticamente eu tenho abertura para entrar em qualquer empresa, visto que eu vou falar desse assunto para todo mundo. Então, reforma tributária pode ser uma porta de entrada para vários cenários. Automação. A gente acabou de falar, automação também é uma porta de entrada. Por quê? Porque as empresas podem precisar de automação e pode precisar analisar o cenário das operações deles. E ali você pode abrir portas para implementação de um ERP, implementação de Office 365, troca de um sistema, implementação de uma inteligência artificial
que vem como outra pauta. Tem muitas empresas que ainda não têm inteligência artificial trabalhando no atendimento. Muitas empresas mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai manter desse jeito? A gente vai continuar com algumas empresas fazendo atendimento com humano e outras com inteligência artificial? Vocês lembram que quando começou as URAs, quase ninguém queria implementar porque o usuário não ia querer ficar conversando com uma máquina falando DISC 1, DISC 2. Hoje praticamente todas as empresas têm esse processo antes. Então, ao meu ver, essas são as 3 principais tendências de 2024, 2026. O mercado vai mudar, ele vai ter esses aspectos e a gente precisa se preparar mais sobre isso.